Cansaço, Pro. Sexta-feira já bateu o cansaço, né? É. Ainda bem que a internet voltou, que caiu. Aí ficou travado, voltou. Ai, que bom, né? Essas internets nos dão trabalho, né, gente? Fala sério. Mas tá tudo bem. Demais. Porra. Aqui na nossa região, né, Jailma? Sempre dá uns probleminhas, né? Aqui é sem comentário. Aqui tem que ter, né? Então tá bom. Bom, perguntinhas respondidas, certo? Todos vocês que responderam as perguntas, independente se era certo ou errado, ganharam um pontinho, porque hoje é sexta-feira, eu tô boazinha, né? Eba! Já ganharam um pontinho de lambuja. Vamos lá, então. Então, a gente vai falar sobre as teorias do currículo, tá bom? Quando a gente fala de currículo, nós estamos falando de trajeto que a gente percorre para poder, então, chegar ao limite, a um objetivo de identidade. Mas aí a gente para e pensa, né? Caramba, eu vou estudar e eu vou estudar até onde? Até onde você quiser, né? Qual é o seu objetivo no estudo? Eu quero fazer só o ensino fundamental 1. Beleza, faz ensino fundamental 1. Você quer fazer até o ensino médio? Beleza também. Então, o seu objetivo é chegar no ensino médio, né? Então, o seu carro, a sua viagem, ela vai até o ensino médio. Não, eu quero fazer graduação, depois eu quero fazer uma pós-graduação. Ótimo, o seu carro vai seguir ainda um percurso de uma viagem um pouco maior, né? E aí, quando a gente termina, o último que existe, que não inventaram nenhum, graças a Deus, depois que chega, é o pós-doutorado, que é depois do doutorado, por isso que tem esse nome, pós-doutorado ou pós-doc, como muita gente fala, tá bom? Então, eu quero fazer uma graduação, que é o que vocês estão fazendo, depois eu quero me especializar, maravilha, e aí então você faz a especialização, depois você vai fazer o mestrado, e depois você vai fazer o doutorado, e por fim, um pós-doc, um pós-doutorado, tá bom? Essa é a sequência, a ordem correta, entre aspas, das coisas. É que uma coisa leva a outra, né? Quando vocês fazem uma graduação, vocês têm que fazer o TCC, certo? Já ouviram falar nesse cara, né? já falamos dele, né? E aí, então, quando a gente termina o TCC, pode ser que esse tema, essa tese que você teve para concluir o seu curso, é uma tese muito interessante e que você quer explorar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre ela. E aí, então, você leva essa tese para a sua especialização. Se você quer falar, por exemplo, sobre... vamos pensar o nome do livro? Que a gente falou agora, Qual é o livro que vocês vão falar, gente? Multiculturalismo? Isso! Multiculturalismo, né? Multicultura, né? E aí, então, você quer falar sobre isso, né? O multiculturalismo dentro da sala de aula. E aí você escolhe uma dessas culturas que existem para ser abordadas dentro de sala de aula e você vai acabar falando sobre ela mais aprofundadamente, mais seriamente, cada vez mais, até se tornar uma pessoa entendida somente nesse assunto, né? Então, a pós-graduação, ela te leva a uma especialização. Você vai ser especial, você vai estudar especialmente aquela disciplina, tá bom? E aí, então, você leva o seu TCC para a sua especialização e depois você leva ele para a sua monografia como um mestrado e, por fim, aí o doutorado, se caso vocês quiserem. Certo, meninas? E o céu limite para o estudo, né? Quando a gente percorre esse caminho de estudo, a gente tem algumas teorias em campo que a gente encontra. Tem algumas delas que já não existem mais, não cabem, não se encaixam no nosso dia a dia. Não se encaixa na contemporaneidade do nosso dia a dia dentro de sala de aula, dentro da escola. Já falei para vocês e vou repetir, porque a gente precisa tomar o cuidado de quando a gente entra numa escola e diz que nós somos tradicionalistas. Cuidado com esse termo, né? O tradicionalista, que é aquele que é diferente do que é tradicional, tá
tá bom? O que é tradicional é uma tradição, as pessoas não mudam, né? Porque é assim culturalmente dizendo. Mas quando a gente está falando de uma abordagem pedagógica, filosófica, e a gente traz como teoria, a teoria tradicionalista, pelo amor de Deus, sai correndo. E não digam isso, tá bom? Vamos lembrar de Pink Floyd, The Break the Wall, que a gente ouviu esse vídeo, né? A gente assistiu a esse clipe, porque essa aula que a gente tem com o Pink Floyd, ela é uma aula visual, principalmente, né? Para a gente poder entender, a gente precisa nem entender a língua inglesa, nem cantar junto, falar corretamente, nada disso. Assistindo ao clipe, a gente já sabe sobre o que está falando e o que está sendo dito ali, né? E ali é uma crítica bastante dura e perfeita, né, ao ensino tradicionalista. Quando a gente fala do currículo, o que tem a ver essa teoria tradicionalista, teoria crítica, pós-crítica que a gente vai ver? Tem tudo a ver. Porque eu posso usar os métodos tradicionalistas, presta atenção, como um mecanismo de ensino, como um método de ensino, uma técnica que eu vou usar, né? Então vamos a ela. Vamos relembrar a teoria tradicional do currículo, porque eu acho... a teoria tradicional do currículo não. Vamos relembrar a teoria tradicionalista, certo? E aí, então, ela é aplicada nessa teoria do currículo, então é chamada de teoria tradicionalista. São 3 teorias do currículo que a gente tem, então vamos a elas, certo? Vamos lá. A primeira que a gente tem aí é essa... Ai, onde eu fui, né? Desculpa. É que eu tô fazendo um teste hoje. Por isso que eu tô me embananando aqui toda. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Aqui. Teoria tradicional do currículo. Beleza? Então, vamos lá. Quais são as características dessa teoria tradicional do currículo? Então, a gente tem um ensino humanístico de cultura geral. Ele está centrado na essência do intelecto, do conhecimento. O homem é constituído por uma essência imutável. O ensino é de caráter verbalista, autoritário e inibidor da participação do aluno. Conteúdos enciclopédicos, descontextualizados. E há aí, então, uma valorização do conteúdo, do aspecto intelectual da disciplina. É claro, amores, que a gente já aprendeu sobre algumas abordagens, né, que existem, né, as abordagens pedagógicas. E uma delas foi o ensino tradicionalista. Vamos lembrar de que o foco desse ensino tradicionalista, vocês lembram disso? Vocês lembram qual era o foco? Vocês lembram mais ou menos o que falava sobre esse ensino tradicionalista? Alguém lembra? O foco era o professor, né? Isso mesmo. O foco aí era o professor. E o aluno, o que acontecia com ele? Se o foco é apenas o professor, o aluno era um ser passivo, né? Vamos pensar no Pink Floyd e lembrar de que o menino era até satirizado por gostar de poesias, né? Pelo professor, que era mais velho, né? E aí, então, a gente tem que o aluno, ele é esse ser passivo, e ele tinha a necessidade, já que ele não podia falar, não podia verbalizar, não podia tirar dúvida com o professor, porque o professor falava e ele ficava quietinho. Então, ele tinha a necessidade da memorização, né? Então, ele não entendia a aula, ele apenas memorizava essa aula, ele decorava a aula, né? E não entendia, que era bem diferente, né? Não havia essa preocupação com a formação da autonomia, por exemplo, né? Bem pelo contrário, né? Eles eram todos iguais, todos assim, padronizados, né? Eles tinham um comportamento padrão também, assim como a gente viu no clipe lá do Pink Floyd, das crianças saindo da máquina, todas iguais, lembram?
Então, é exatamente isso. Lembrando de ensino tradicionalista, teoria tradicional do currículo, a gente vai lembrar do Pink Floyd, tá? Conteúdos enciclopédicos, aqueles que tinham naquelas enciclopédias daquela época. Não havia uma contextualização da realidade. Quando o professor levava para a sala de aula um conceito, ele não aplicava no dia a dia. Não é que nem a gente faz hoje, trazendo para a realidade de vocês, para a realidade minha, que não é tão distante da de vocês, exemplos, falas, né? Isso era muito diferente. Então, lá, naquela época da teoria tradicional do currículo, ou a teoria tradicional do currículo, ela aborda, na verdade, dessa forma. Ela aborda o ensino dessa forma. O trajeto que se faz para o conhecimento é esse, de autoritarismo. Tá? Tem algumas mais informações aqui que a gente vai ver. Então, a educação ela é centrada no professor, como a gente já viu, a gente falou agora, né? A gente tem aí quem deve dominar o conteúdo, somente o professor, né? A gente tem a teoria behaviorista, né? Do behaviorismo, né? Que é o comportamentalista, que ele trabalha com o condicionamento e o reforço, certo? Então, a ação e reação, e a gente tem a punição ou o reforço como resposta, né? E quando a gente faz esse tipo de... Quando a gente tem esse tipo de comportamento, né? A gente acaba tendo um comportamento mecânico de qualquer coisa. Dentro de casa, na sala de aula, no trabalho. Vamos pensar que a gente é mecânico todo dia. A gente acorda no mesmo horário, a gente toma praticamente o mesmo café, né? A gente pega o mesmo ônibus. Normalmente são as mesmas pessoas que estão naquele ônibus porque pegam no mesmo horário, né? Eu entro no mesmo horário todos os dias, eu saio do mesmo horário todos os dias e eu faço alguma coisa depois que normalmente é todo dia que eu faço. Então, nossa vida, ela na verdade, um condicionamento. E aí a gente tem o reforço positivo ou o reforço negativo, certo? A punição ou reforço dessa resposta. E isso faz com que nós tenhamos, então, uma vida mais mecânica, né? Se todo dia eu faço a mesma coisa, eu tenho uma vida mecânica. E eu posso mudá-la? Posso mudá-la, posso fazê-la diferente, né? Eu posso não pegar no mesmo ônibus, posso pegar em outro lugar, eu posso não comer as mesmas coisas de manhã, mas é claro que tem coisas que a gente não consegue mudar, como, por exemplo, se eu trabalho na mesma empresa e quero trabalhar lá porque eu gosto, eu não tenho motivo de mudar da empresa só porque eu não quero ser condicionada a acordar no mesmo horário. Observem que, aos fins de semana, para quem acorda cedo, continua acordando cedo. Não é verdade? Eu queria tanto no domingo dormir até às 9. Acordou às 6. Por quê? Porque já está condicionado, o seu corpo está condicionado. E esse condicionamento, ele tem os seus pontos positivos e pontos negativos. Dentro de sala de aula, a gente também faz mais ou menos isso, não sendo tradicionalista, a gente, de uma certa forma, acaba fazendo isso. Principalmente quando a gente trabalha com as crianças da creche, quando a gente trabalha com ensino infantil, porque a gente precisa ter uma coisa chamada cotidiano e a gente precisa ter uma rotina. Essa rotina que é diferente de condicionamento, mas de uma certa forma acaba nos condicionando, porque a rotina, ela nos traz segurança. Porque todo dia eu vou fazer a mesma coisa. Ufa, que bom. Só que o dia que esse professor faltar na escola e for um outro professor para substituir essas crianças que já estão acostumadas, condicionadas com você. Né? Olha que insegurança que vai causar nessas crianças. E qual será o comportamento dessas crianças nesse dia? É bem provável que seja muito diferente com você. Porque elas já estão condicionadas com vocês, acostumadas ou têm essa rotina com você.
entendeu? Ou mesmo com você, você muda uma coisa no seu dia a dia com essas crianças. Elas vão se sentir estranhas, elas vão ter um comportamento diferenciado. Por quê? Porque elas estão condicionadas. Mas aqui, quando a gente fala de currículo e condicionamento, né, condicionamento-resposta, né, a gente precisa lembrar de que tudo isso é uma mecanização de processo que modifica apenas o desempenho do aluno. Só para isso. Então, quando eu perguntei, por exemplo, que relação tem a escola com o trabalho, com a indústria, com o comércio, ele tem total relação, né? Tinha e continua tendo. É que hoje nós temos algumas diferenças, ainda bem. A escola tecnicista, ela existe para aqueles que querem estudar numa escola tecnicista. E nós temos uma escola regular, que é para aqueles que não querem ter um ensino técnico, que não quer ser específico apenas naquela área. Por isso, ensino técnico, né? Então, eu não quero ser apenas técnico em enfermagem, por exemplo, ou edificações, né? Em fotografia, em designer de interiores, né? Não quero ser técnico é muito pouco. Eu quero uma graduação. Então, você pode fazer um regular e para uma graduação depois, ou você pode também fazer esse técnico e depois uma graduação. Nada te impede hoje em dia, certo? Tudo bem, amores? Alguma dúvida aqui? Tudo bem. Tudo bem. Então, tá bom. Tudo bem. Então, partiu outro slide. Vamos lá. Ô, professora, Diga! antigamente Tudo bem. as pessoas... antigamente eles faziam o curso técnico primeiro para depois fazer uma faculdade. Hoje em dia, a maioria das pessoas já pula direto para a faculdade, né? Olha, antigamente, eu não sei o seu antigamente, se é o mesmo antigamente que o meu. Tem uma diferença, né? Que você, assim, com seus 18 anos, meu bem, e eu aqui com meus 21, né? Já existe uma diferença nesse antigo, né? Nesse antigamente. Mas eu diria que na antiguidade, mentira, eu diria que quando foi assim, mais ou menos 1960, as pessoas não tinham condições de fazer faculdade, então o que restava era um curso técnico. Mas existia, a gente viu isso no curso tecnicista, nós vimos também de que existiam cursos que eram específicos para as mulheres e cursos específicos para o homem, né? Até que houve uma revolução, graças a Deus feminina, e aí então houveram alguns cursos técnicos que podiam os dois entrarem. Mas ainda era muito difícil ter uma faculdade. Por exemplo, eu só me formei em letras porque na época em que eu fui estudar letras, metade do curso, e hoje ainda vale assim, metade do curso que é na área da educação, ele é pago pelo governo. Sabiam disso? A outra parte, vocês que pagam, eu que pago. Então, quando eu me formei em letras, eu só fui fazer letras porque era mais barato. Porque lembra que eu contei para vocês que eu fazia psicologia? Eu pagava um absurdo de faculdade em psicologia. E depois eu fui fazer letras. E era muito diferente o valor. Era metade, quase um terço era. E aí a diferença era bastante grande, né, financeira. Mas por quê? Porque o governo pagava a outra metade. Mas, em compensação, os outros cursos continuavam sendo esses absurdos que são até hoje. A gente vê faculdade aí, fisioterapia, farmácia, né? E não necessariamente somente área de saúde, né? Outras áreas, a gente vê o valor aí, 1.700, 1.800, pô, às vezes é o salário de um de vocês, ou até mais, né? Então, assim, é muito distante, né? Eu acho que ainda continua muito distante. Mas existem hoje algumas formas de você ter um desconto aí sobre essas universidades, né? E aí você consegue, então, fazer a sua graduação. Ainda bem, porque as pessoas precisam e querem estudar.
E por que não dar ensino para essas pessoas que querem estudar? Por que elas não podem ter oportunidade na vida? Porque elas são oprimidas? Entende? Opressão, oprimido. Então, amores, é isso. Mas, sim, eu sinto ainda, Ana Paula, de que eu dou aula para o técnico, né? E eu sinto que tem muita gente que quer fazer técnico. Muita gente mesmo. Né? Só que... Eu acho que é pela facilidade também, porque o técnico é uma coisa mais rápida, a pessoa já consegue entrar no mercado de trabalho e depois ela se especializa, se ela quiser, no caso, né, também. Sim, isso mesmo, Ana Paula, isso mesmo. É mais barato, é mais rápido de entrar no mercado de trabalho, porque paga-se menos, né, para esse funcionário, mas assim, é consciente isso, né? Você não vai querer um salário de 6 mil reais, você sendo técnica de, sei lá, edificações. Desculpa, mas assim, nem o arquiteto ganha isso. Então você, como técnica, que tem apenas 2 anos de ensino, parece pouco, né? Quer dizer, parece muito 2 anos, né? Mas na verdade é muito pouco, ou é muito raso, que é muito diferente também, né? Vocês estão vendo aqui, por exemplo, na graduação de vocês, de pedagogia, o quão diferente é, sei lá, um curso técnico por aí que vocês já fizeram, né? O quanto a gente, eu vou falar para vocês, lerem um livro para esse semestre. No técnico não tem isso, nem dá tempo de fazer leituras de livro, né? Mas na graduação dá tempo, né? Então, assim, é bastante diferente, sim. Eu vejo que muita gente procura o técnico por conta disso, né? É mais fácil entrar no mercado de trabalho, é mais barato. Diga, Rai. Eu, Ana Paula, ainda. Será que surgiu aqueles curso, não sei se chama graduação, de tecnológico que fala, né? Que é tipo uma graduação, mas é de 2 anos só. Será que surgiu pela rapidez mesmo da pessoa entrar no mercado de trabalho? Mas não sei se pode se dizer que é uma graduação, né? Aquilo. Então, muito bem lembrado. O tecnológico, ele não é uma graduação. Não é. Mas o tecnológico é assim, só para dizer que você está dentro de uma faculdade, mas o seu diploma não te dá o direito de atuar como um graduando. Então, vamos pensar em... tenho como experiência de algumas alunas. Elas fizeram o técnico de estética, aí elas foram fazer estética na faculdade, achando que era uma graduação, mas não é. Ele é um tecnólogo. São 3 anos. E aí, então, você fala, nossa, mas eu vou estudar 3 anos, ser uma tecnóloga em estética, e eu vou atuar de que forma? Então, você fica numa margem, uma fronteira, aliás, entre o dermatologista, o biomédico, o fisioterapeuta, que hoje ele pode muita coisa na área da estética, e o técnico de estética. Então, você tem uma fronteira ali que você, na verdade, não sabe para onde você vai ou o que você pode fazer. O que vai acontecer? Nunca você vai ganhar como graduando, porque você não é graduado. Você não tem graduação. Então, você vai ganhar como o quê? Como técnico. De que adiantou esse 1 ano a mais de conhecimento? Financeiramente, nada. Então, para você ganhar alguma coisa a mais e ter uma diferença, você vai fazer medicina, para se tornar dermatologista depois, então você estuda 6 anos, mais 3 anos de dermato, que é a especialização, que é a residência, ou então você vai estudar 4 anos de fisioterapia, 4 anos de biomedicina, para então atuar como alguma coisa mais importante e atuar de fato na área. Porque a aplicação de Botox, por exemplo, você não pode fazer, como tecnólogo em estética. Então, o tecnólogo, ele não é mais procurado. Ele é um curso que está se minguando nas faculdades. Porque não te dá campo. Você vai atuar como? Aonde? Quem que contrata tecnólogo? É, na verdade, muito mais uma ilusão de você estar dentro de uma universidade, que você está ali, nossa, aqui é uma universidade, olha, eu estou numa faculdade. Só isso. Porque, no final, você acaba sendo o técnico. Não vai ter uma vaga para tecnólogo. Você só fez um curso técnico dentro de uma faculdade, então, no caso. Isso mesmo, Ana Paula, perfeito. Você deu uma bela resumida. É isso. E aí você se encanta só por isso, entendeu? Mas eu não indico ninguém fazer tecnólogo. Você quer fazer, faz um técnico ou faz uma graduação. Né? Então, mas tem muita gente que procura o técnico. Eu acho ele muito importante
para determinadas áreas, sim, né? Mas a gente percebe que é uma questão ainda de, a gente estava discutindo isso hoje em casa, de que é uma questão muito de cultura, de comportamental também, a forma como você atua dentro da empresa quando você está fazendo o seu estágio, sabe? Tem muita gente que acaba bagunçando aí, não tendo um comportamento adequado dentro da empresa que você vai estagiar. E isso é válido também para vocês, como graduanda, isso vale como técnico, mas a gente percebe que no técnico eles são mais, deixa a desejar, assim, sabe, mais, não mal educados, não seria essa a expressão, mas assim, comportamentos inadequados. Acho que é melhor. Um eufemismo aí, uma coisinha mais delicada. Certo? Tudo bem aqui, amores? Entenderam? Certo. Entendi. Bom, no tradicional, ainda falando dessa teoria, né, tradicional do currículo, não há uma preocupação com os processos de aprendizagem, mas sim com os resultados. É claro, né, que se eu tenho uma teoria que se baseia no condicionamento-resposta, por exemplo, que é o caso dessa, né, é impossível imaginar, por exemplo, que os teóricos dessa época se preocupavam com a aprendizagem. Né? Eles vão se preocupar com o quê? Com o resultado desse processo de condicionamento que eles fizeram, né? Então, fazendo aí a aprendizagem ser muito mecânica. E era importante para eles, nessa época, ter a competição para que, assim, dessa forma, né, surgisse o melhor entre todos. Sabe quando faz aquela competição entre todos, e aí, então, você é o melhor, você ganhou essa competição? Né? Ele, na verdade, ganhava como melhor porque ele tinha que se esforçar, que era um esforço totalmente pessoal, né? E que, na verdade, era muito mais, assim, egocentrismo do que alguma coisa mais lúdica, né? Esse comportamento de competitividade, ele era muito mais egocêntrico, né? Eu consigo, eu vou, eu posso, do que algo lúdico e prazeroso e que aproxima das pessoas e que ajuda as pessoas. Então, essa é uma outra característica até da abordagem pedagógica do método tradicionalista, né? Que é essa recepção aí mecânica, tá? Então, eu leio, eu aprendo e eu aplico. É tipo isso, né? Então era mecânico, as coisas fazem de forma mecânica. Assim como, vamos lembrar de um outro vídeo, aquele videozinho do Charlie Chaplin, que é ótimo também, né? Mas esse aí a gente vai falar um pouquinho dele depois. Mas pensando ainda em Pink Floyd, naquele clipe, a hora que as crianças saem da máquina, elas estão todas andando igualzinho e vestindo todas da mesma forma, né? E é isso que eles queriam, tá? A criança e o aluno tinham capacidade de assimilação igual a de um adulto, porém menos desenvolvida. Lembra de que a gente falava muito de que existia um mini adulto, que a criança não tinha uma classificação ainda, né? De que ela era até inoportuna em muitas situações, de que havia até o desejo da morte dessa criança, porque assim ela trabalhava, né, a vida das pessoas, né? Então, isso faz com que não entendiam, né, nessa época, a diferença entre criança e adulto. Engraçado, né? E pensar que isso era aplicado dentro de uma escola. Hoje, 2021, pensando que esse tipo de ensino, ele existia dentro de uma escola, é revoltante até pra gente, né? De que pensar que aquela criança lá, gente, que vocês lidam todos os dias, sei lá, aquela criança do 3º ano, sabe? Aquela criança da creche, que tem 3 aninhos, poxa, por que ela não anda que nem um adulto? Um absurdo, né? É um absurdo isso, pensar dessa forma hoje, né? Que era exatamente assim que eles pensavam, de que a criança tinha que ter a mesma assimilação, entender as coisas da mesma forma que um adulto. Certo?
Isso a gente viu, né, no tradicionalista, que a gente precisa lembrar dessas situações para não aplicar no dia a dia, porque isso está muito distante da nossa realidade, certo? Tudo bem? Alguma dúvida, amores? Querem me perguntar alguma coisa? Professora, a Diga. faculdade também existe, assim, faculdade tradicionalista, faculdade... Existe isso nas faculdades ou só em colégios mesmo? Boa pergunta. Essa classificação. Perfeito, Ana Paula. Existe assim, ó. Não existe uma faculdade que fala assim, olha, a gente trabalha com métodos de ensino tradicionalista. Ninguém diz isso. Numa universidade, numa faculdade. Na verdade, a gente já espera que, diante de uma faculdade, as aulas sejam de uma forma mais dinâmica. A coordenação da faculdade, independente se ela é grande ou pequena, ela não vai interferir no seu método de aula. Então, eu poderia ser daquelas professoras que preferem que vocês sentem, escutem, não me atrapalhem. Se vocês forem ao banheiro, não levantem, abram a porta e não digam nada, para não me atrapalhar. E eu não quero muita participação. Participação é só depois, no final da aula. E isso existe. E a gente vê que esse método, né, tão absurdo, né, assim, né? Como que o aluno não pode falar? Que nem você agora. Você fez 2 perguntas. Nossa, para um método tradicionalista, isso não poderia acontecer, né? Então, varia muito, Ana Paula, de professor para professor, eu diria isso. Não existe nenhuma universidade que diga, olha, aqui o nosso método é X. Não, não tem. E as escolas sim, os colégios sim. Por quê? Porque existe a formação do indivíduo. Quando a gente vai para a faculdade, a gente já formou um indivíduo. Né? A gente já estimulou aí tudo que tem para estimular da criança, né? Já fizemos a socialização, já trabalhamos aí com autonomia, independência, enfim, já fizemos as descobertas, né? Já criaram vínculos, já perderam vínculos, enfim. Muita coisa já foi feito, muita coisa e quase tudo para desenvolver essa criança. E aí, então, a se tornar um excelente, um bom adulto, né? Ou pelo menos um adulto como um ser pensante, né? E crítico, porque não adianta só apenas ser pensante. Pensante todo mundo é, mas um ser crítico, não necessariamente todo mundo é, né? Crítico, eu já disse que não é uma crítica negativa que a gente faça, mas assim, perguntar o porquê das coisas. Por quê? Por quê? Por que existia o método tradicionalista? Por que existia currículo? Por que existe o currículo? Por que ele é importante para uma escola? Por que eu tenho que estudar disciplina didática 4? Né? Isso faz com que você seja um ser pensante. Não me venha com chatice. É muito diferente, né? Sabe aquela criança que fica perguntando por quê de tudo? Aquilo ali é uma coisa, né? Aqui é outra, pensando em ser crítico e adulto. Mas não existe nenhuma faculdade aí que se imponha em alguma abordagem pedagógica, né? Não conheço nenhuma. O que eles pedem, assim, é que você tenha uma abordagem mais didática. Quando a gente pensa numa abordagem mais didática, a gente pensa em uma abordagem mais livre. Entendeu? Por quê? Porque a mãe de vocês não vai reclamar na faculdade sobre o bullying, sobre, olha, a professora dispensou mais cedo. Por quê? Porque somos adultos e conseguimos resolver isso entre nós, né? Quando precisa de um terceiro, né, é porque o caso é muito grave. Por exemplo, eu vou levar essa situação para o reitor. Nossa, o caso é muito extremo, entendeu? Não é que a menina não quis entrar na aula, não quis abrir a câmera. Não vou levar esse problema pequenininho para a coordenação, porque esse problema é entre eu e você, entendeu? Eu resolvo com você no particular, eu te chamo no WhatsApp, te mando um e-mail, enfim, a gente conversa de alguma forma e resolve, né? Diferentemente de um colégio. No colégio tem que dizer, olha, fulano X, Y e Z não abriram a câmera. E a coordenadora vai anotar. É diferente, tá vendo? Mas eles só pedem isso, que vocês sejam mais didáticos. Então, a gente imagina algo mais livre e está tudo ok, ser mais livre. Tanto que eu não tive nenhum problema em relação a levar textos para vocês. Eu levei o mesmo texto que eu já tive problema numa escola para vocês. E eu não tive problema, né?
Vídeo também, já levei para vocês vídeos, né, que a gente já assistiu alguns filmes, acho que 2 a gente assistiu, e pronto, não tive problema, né? Então, beleza. Aliás, falando em filme, vocês assistiram aquele filme que eu sempre indico e que quem assiste ama de paixão, que é... O Cisne Negro? Qual? Não, o Cisne Negro eu indiquei agora. Foi, menina. É o que eu lembrei da semana passada, eu procurei, mas não achei ele ainda. Jura? Eu vou ver se eu acho o Cisne Negro. Eu procurei só na Netflix, mas não achei. Não, é A Onda 1980, alguma coisa assim, tem um número na frente. A Onda, é sobre o professor. É um filme que, cara, todo professor deveria assistir. Ele é da hora, ele é muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Assistam. A Onda. Vocês vão entender. Da hora. E o outro, Pro? E o outro filme, como é que chama? O Cisne Negro. O Cisne Negro. É que a gente falou na aula passada, né, Raimundinha? Sim. É a Silvana, eu não estava. Não, eu sei, Sil. Eu sei com quem estava falando nesse momento. Tá. Que no dia a gente falou, né? A Raimundinha assistiu. Eu falei, caramba, você assistiu, Raimundinha? E ela também adorou. Né, Rai? Muito bom. Muito bom. Assistam também. Assistam também A Ilha do Medo. Pronto, vamos começar. A Ilha do Medo, sessão Netflix. A Ilha do Medo. Como que é o nome daquele cara que é bonitinho? Leonardo DiCaprio? Isso, nossa, Raimundinha, você é ratinha de Netflix, hein? Ratinha de biblioteca, Raimundinha de Netflix. Maravilha, isso mesmo. Você já assistiu pelo jeito, é isso, Rai? Sim, sim. Maravilhoso. Vou parar de falar filme, porque ela já conhece todos. Imagina! Da hora. Bom gosto, Raimunda, bom gosto. Então pode pôr na sua lista. A Onda. Tá certo, estou aqui procurando ele. Tem na internet? Acho que tem no YouTube. Eu joguei no YouTube. Eu também acho que assisti pelo YouTube. Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Bom, ainda falando sobre a tradicional. Gente, eu tenho que fazer meus testes. Vamos lá. Aqui. Muito bem. Bom. Ainda falando sobre essa teoria do currículo, né? Teoria tradicional. A gente tem aí uma escola que tem como teoria do currículo tradicional. Claro que ela vai preparar o aluno para assumir o seu lugar na sociedade de trabalho e de consumo. A gente está falando de início de burguesia, ok? O que é a burguesia? Sabe quando a gente falava assim, o burguesinho, ele é burguesinha, ele é burguesinho? Lembra? Lembra disso? Tem uma época que a gente falava, né? Era um adjetivo usado para aqueles que tinham dinheiro, né? E que, na verdade, o burguês, que nós estamos comentando aqui nessa aula, nesse método aí dessa época, é aquele que vivia do comércio. Então, por exemplo, eu abri uma mercearia e todo o lucro que eu tinha daquela mercearia eu conseguia pagar minhas contas, né? Conseguia passear com a minha família, né? Então, esse era o burguês dessa época. Então, existia esse comércio e existia que as pessoas que compravam desse comércio, certo? Porque você precisa comer. Vamos lembrar de que nessa mesma época houve a tal da Revolução Industrial, certo? Então, as pessoas que moravam na cidade, elas não tinham um espaço na casa para poder fazer plantações de arroz, feijão. Primeiro que o de arroz é muito difícil. Feijão, mandioca, muitas coisas elas não conseguiam fazer plantação porque não tinha mais terra. A cidade estava já iniciando muitas
muitas indústrias, construções de muitas indústrias. Então, eis que surge um comércio. E esses comércios precisavam ter seus clientes, os seus clientes apareciam. E comprar coisas era sinal de que você tinha dinheiro. E ter dinheiro não era para qualquer um nessa época, certo? Então, quando a gente tem o início da burguesia, as crianças tinham um preparo moral e intelectual, e por isso que o conteúdo que era dado em sala de aula eram de conhecimentos acumulados pela sociedade. Então, quando a gente fala de experiência, sabe aquela pessoa que tem mais experiência? Ele é mais velho, ele é mais experiente, ele é mais sabido? Realmente, as pessoas mais velhas têm mais experiências e, por isso, elas são mais sabidas, né? Só que esse conhecimento dessas pessoas, né, mais velhas, eram levados para dentro da sala de aula. Então, na sala de aula, usando esse método de ensino aqui que existia, ela não levava livros didáticos, ela levava conhecimento. Então, ela falava sobre coisas aleatórias dentro de sala de aula, do conhecimento dela. Então, era muito engraçado, porque assim, quanto mais velho, mais sabido, mais respeitado, mais técnica, mais organização, mais disciplina ele tinha. E isso era muito bom. Só que, por outro lado, o conhecimento que essa criança adquiria não era um conhecimento de escola que a gente precisa hoje, que a gente vê hoje, né? Eram classificados como conteúdos de conhecimentos verdadeiros apenas acumulados pela sociedade. Sabe quando as pessoas dizem assim, diz o ditado que é isso? O que é diz o ditado? Dizem as pessoas, diz a sociedade, né? Diga com quem anda. Professora, Oi? pode-se dizer que é o conhecimento empírico? Exatamente, exatamente. É que às vezes eu não quero usar o empírico, porque pode ser que vocês não lembrem do que seja, enfim, fica mais difícil. Mas é isso mesmo, o empírico. Porque é o senso comum. E assim, ó, me diga com quem andas, que eu lhe direi quem és. E aí o professor, então, explica sobre o que significa isso. Enfim, era importante? É importante, mas você pode colocar mais coisas, né? Mas, para esse tipo de currículo escolar, era apenas isso que esperavam dos professores. Claro que qual é a consequência desse aluno que tinha essa aula de conhecimentos verdadeiros acumulados pela sociedade? Ele era uma pessoa de conhecimento raso, né? E ele era uma pessoa passiva, ele não era uma pessoa crítica, né? Ele não podia fazer perguntas. Então, assim, ele era uma coisinha, Era baseado na vivência daquele professor, né, professora? Porque ele trazia o conhecimento lá de trás, aplicava num aluno que estava começando ali, então tudo o que ele tinha, todo o conhecimento dele, era a vivência daquela pessoa mais velha. Exatamente. E aí a gente lembra novamente de que a criança era o mini adulto. Então, eu que sou adulto, vou passar para esses mini adultos, para que quando eles crescerem, eles não tenham o mesmo comportamento do que eu tenho, né? Ou cometer o mesmo erro, né? Ou ser tão sábio quanto eu, porque ele tem que ser o reflexo do professor. Não era isso que pensavam antigamente? E uma coisa que você comentou, Rai, a experiência daquele professor, que não necessariamente condizia com a realidade do aluno. E sim. Né? Então, assim, quantas vezes a gente teve aula com professores que a gente achava que ele era rico? Muitas vezes, né? A gente achava que aquele professor, tipo, nem ao mercado vai, ele vai mandar um chofer. Né? Nossa, mas aquele professor só vive no shopping. Então, assim, são realidades diferentes. Não necessariamente era, né? Mas a gente tinha esse olhar, né? Agora, será que do lugar onde fala esse professor é o mesmo lugar de fala do aluno? Não, né? Eles falam em lugares diferentes,
e realidades diferentes, né? Não adianta o professor querer falar assim, não, porque quando vocês forem ao shopping, e aí então ninguém nunca foi ao shopping daquela sala, né? Um exemplo banal. Por exemplo, eu lembro da minha mãe como coordenadora, e ela disse assim para uma aluna que veio de shorts e top para a escola. Isso, década de 90, tá bom? 90. Então, assim, já era um escândalo, né? Ainda, né, eu diria. Ainda era um escândalo. Ela foi de shorts e top. E aí, então, ela chamou a menina na sala dela, claro, a coordenadora, e disse, meu amor, você só pode usar essas roupas na praia. Ai, professora, é que eu nunca fui à praia. E aí, então, minha mãe percebeu de que o conhecimento que ela tinha não era o mesmo conhecimento dessa menina. O lugar de fala é diferente. Minha mãe já tinha ido à praia algumas vezes. E essa menina nunca tinha ido, então ela não sabia como que as pessoas se vestiam para ir à praia. E para ela estava tudo bem se vestir daquele jeito, né? É diferente, são lugares de fala diferentes, certo? E é isso aí, Raimundinha. A vivência do professor diferente da vivência do aluno. E os conhecimentos também são diferentes, certo? Como que era feita a avaliação desses alunos com esse método maravilhoso de ensino, né? Era apenas quantitativo. Então, as crianças faziam as atividades, os exercícios. Quanto mais exercícios você respondesse, mais pontos você tinha. Tá bom? As provas eram a partir de memorização. Então, as crianças não aprendiam, elas apenas decoravam, memorizavam. E a produtividade. Quanto mais você produz, mais você ganha. Existia ensinamento, de fato? Eu posso dizer que sim, por medo. Não por respeito e não por, nossa, que legal aprender sobre, sei lá, sinônimo das palavras. Nossa, eu tenho que aprender sobre sinônimos de palavra. É diferente. Mas aprendia, porque tinha que passar. Porque se não passava de ano, o que acontecia, gente? Tomava uma surra do pai, não é isso? E outra, era humilhado e taxado pelo professor e pelos colegas de sala. Então, para não haver essa humilhação, eu vou usar um nome aqui que vocês vão fazer uma pesquisa daqui a pouco sobre ela, violência simbólica. Então, para não haver esse constrangimento, esse bullying, né, essa violência simbólica, vinha então uma boa nota. Certo? Mas é claro, gente, que nessa época também haviam pessoas que tinham deficiências ou déficits de aprendizagem. Só não tinha esse nome aí, déficit de aprendizagem. Mas tinham pessoas com problemas de aprendizagem, que eram aqueles que não iam bem na escola e que a família ficava com vergonha da criança. Vocês já devem ter visto alguns filmes sobre isso. Ou tinha alguma situação, cenas assim. E sim, existia isso, né? E essas crianças, elas normalmente não iam para a escola no ano seguinte, por vergonha. E aí se tornaram pessoas, não são os seres críticos, né? São seres pensantes, mas não são seres críticos, e com certeza trabalha como o conhecido burro de carga, que não precisa pensar, apenas ter força. Infelizmente. Ô, Pro, mas isso não vem de tantos anos atrás, não, porque... eu lembro que na época que eu era criança, tinha alguns coleguinhas que sofriam esse tipo de agressão, né? E os pais achavam que era preguiça, que não queria aprender. Hoje a gente tem um entendimento que muitas crianças tinham dificuldade, de fato. Sim, Jaima, eu diria que isso não é tão distante mesmo, né? Se você parar para pensar sobre o PCN e BNCC, a gente tem a implementação deles em 89. 1989. Não faz muito tempo mesmo. Quando que você... Eu nunca apanhei por conta disso, mas, assim, eu tinha muito medo quando ia ter reunião de pais, né? Porque a gente já ficava assustado. Sim. Eu tinha consciência de que não tinha aprontado nada, mas eu ficava com medo de alguma coisa que eu havia feito.
Exatamente. Eu lembro de uma professora que ela andava com régua na mão. Para que servia a régua? Você ficava constrangida, você ficava incomodada, você se sentia ameaçada com aquela régua na mão e ela fazia assim, ó. O que significa isso? De que eu vou te agredir, né? Então, eu tive professora, eu não sei que série que foi isso, mas assim, eu tenho essa memória. Eu tenho 44 anos, né? A professora era apagadora, era giz também. Giz apagadora. É verdade? De lá da frente jogava lá no você. Normalmente no fundão, né? Ó, E até mesmo ficar de joelhos ou de costa para os alunos, né? Até o término da aula. você já viu, você presenciou essa cena? Eu já. Essa cena eu nunca presenciei, por isso que eu tô perguntando. Ai, Mas que é porque eu já presenciei por conta de que o menino, ele era muito bagunceiro, ele não deixava a professora explicar nem nada. Então, ela fez o quê? Ela pegou ele e colocou ele de costa virado pra gente. Certo. Em pé, até o final Eu da já aula. fiquei. Ele de costas para a sala, é isso? De costas pra Pelo sala. menos o aluno tinha mais respeito pelo professor, né? Alguns eu acho que forma tinha, agressiva, mas não sei né? se era respeito ou se era medo, né? Porque Obrigada. Eu fiquei eu acho que a gente não castigo podia se assim. expressar que nem hoje, né? E sem contar os puxões de orelha. Hoje há em uma dia tá ao diferença. contrário, né? O aluno bate no professor. E a mãe mandando demitir o professor, né, Júlia? Pior que infelizmente. Não entendi, professora, desculpa. E a mãe do aluno manda demitir o professor, né, Júlia? É verdade. É verdade, né? Cara de pau. Na verdade, assim, ainda a gente tem resquícios, né, desse método opressor de ensino, porque a hora que você pega uma professora fazendo assim, ela tá te oprimindo, você tá se sentindo acuado, né? A gente ainda tem alguns resquícios, ainda respinga aqui no contemporâneo esse tipo de atuação, né, dentro de sala de aula. E você percebe que isso, ele vem de geração para geração. E a gente tem ainda a cultura de que o medo faz com que a gente respeite o professor, né? Mas pense que nesse professor que você tinha medo, na hora que ele fica de costas para você, você abaixa a cabeça, sorri ou você mostra a língua? Você mostra a língua. Porque você só tem medo dele, você não tem respeito. Isso é verdade. Então, a gente precisa, quer dizer, isso já desde de 90, até antes, na verdade, a gente vai ver com essas abordagens pedagógicas, de que antes, na década de 70, já queriam mudar muita coisa em relação a isso. Porque isso lembrava muito a ditadura, né? E era tudo que eles não queriam mais. E realmente conseguiram tudo isso, né? A gente fez uma pesquisa ano passado sobre Anísio Teixeira, lembra dele? Do revolucionário Anísio Teixeira, que nós fizemos uma pesquisa que foi muito legal. Foi muito boa aquela pesquisa, professora. Foi 10, foi muito né? Boa. Nossa. Aquela pesquisa foi muito legal, mas aquela aula foi muito boa. E ele realmente revolucionou. Ele chegou para revolucionar, né? E desde então a gente não tem mais, ou pelo menos as escolas não querem mais abordar isso, mas elas ainda se perdem numa classificação, que eu já disse para vocês e vou repetir. Quando a gente pensa numa escola que o método é construtivista, a mãe que vai colocar o filho lá, ela não sabe o que é construtivista, ela para e fala, meu Deus, não é tradicional aqui? O que seria construtivista, então, né? Ela fica com medo e não coloca o filho dela lá. E isso acontece. Então, é melhor ser tradicional. Tradicional é diferente de tradicionalista. E as pessoas não sabem também essa diferença. Professora, não tem ainda esse conhecimento. A gente não tem esse conhecimento. Sil. E aí você fica nessa, né? Coloca ou não coloca? O que seria esse construtivista? Professora, assim, a mãe fala, não é tradicional, então já imagina que ela não é igual às outras, que ela é diferente, então eu vou querer meu filho numa escola normal, como todas as outras. Eu acredito que a mãe entenda isso.
Eu também acredito, Rai, perfeito, é isso mesmo. Né? Eu acho que é Né? por isso que as escolas tradicionalistas, montessorianas, por exemplo, elas não têm muitas por aí, porque tem medo. Mas aí eu te Sim. pergunto, qual é a abordagem pedagógica da escola? E todas vão ser construtivistas. Todas elas. Mas as mães não perguntam isso porque as mães não são pedagogas. Não tem Então, conhecimento, assim, sabe? é uma certa ignorância, não digo assim no modo pejorativo, mas assim, por falta de entendimento de saber o que é o tradicional ou outra que seja, né? Então, eu acredito que é mais por ignorância mesmo. Sim, sim. Não pejorativo, por não entender, não saber o que quer dizer. Isso, né? a ignorância, o sinônimo de ignorância, ignorância significa não ter conhecimento. Exatamente, isso que eu quero dizer. Isso, ignorância é muito diferente de ser burro, que nem muita gente acha. Ah, você foi ignorante, ou for estúpido, né? Na verdade, sim. ser ignorante é não ter conhecimento de, tá? Então, realmente, é a ignorância das mães, não é colocarem os filhos nas escolas que tem outro método que não seja o tradicional. E aí, então, vem uma nomenclatura totalmente errônea, né? A minha escola é tradicional. Não, a sua escola não é tradicional. A sua escola ou é tradicionalista, ou ela é construtivista, ou ela tem uma outra abordagem pedagógica. Qual é a sua escola? Né? Precisa ter uma dessas duas, assim, pelo menos, né? Mas se você pegar o manual das escolas, não é manual que eles chamam, é o projeto pedagógico das escolas, você vai ver que todas elas falam que elas são construtivistas. Tá? Porque a tradicionalista, ela é mal vista, é tudo que a gente não quer mais. Mesmo como que é a sala de aula da Faculdade Dourado? Como que é? Descreve aí. Carteiras enfileiradas, professor na frente, e os alunos, né, ficam cada um de costa, né, para o outro. Um para o outro, igual lá no filme, né? Exatamente. Não é tradicional? Então, não é tradicionalista? Professora, mas eu acho assim, que nem as mães, como não tem conhecimento, que nem a gente está falando, se ela vê outros métodos, ela vai achar muito estranho, porque não foi aquilo que ela aprendeu. Sim, perfeito também, Sil. Perfeita observação também. Ela quer uma escola parecida com aquela, que é a única que ela conhece. Que ela conhece, sim. For algo diferente, meu Deus, vai levar meu filho para onde? O não que é? essa Vai escola falar, vai fazer nossa, meu filho pensar? é estranho o jeito deles ensinar. Não é assim que eu aprendi. Exatamente, exatamente. Ô, professora, lá em Minas, desculpa. Não, imagina. No meu tempo de jardim, né, de pré, era uma mesa grande, quadrada, e sentava em torno de, acho que, eu não me recordo se eram 4, eu lembro que era bastante alunos. Esse método é qual? Considerado qual? Montessori, porque as mesas eram pequenas, né? Sim. Mas era grande, era um quadrado bem grande. Então, na verdade, a gente pensa em abordagem pedagógica no Fundamental 1 e 2. A abordagem pedagógica tradicionalista ou construtivista, montessoriana, ela não necessariamente... A montessoriana está ligada à infantil. Mas essas duas que eu estou falando, da construtivista e da tradicionalista, ela está relacionada ao Fundamental 1 e 2 e médio. Tá? Quando a gente fala da educação infantil, a gente vai pensar, assim, no Piaget, a gente vai pensar, assim, na Emília Ferreira, a gente vai pensar, assim, no Montessori, né, na montessoriana. Então, há também uma mistura em relação a elas. Porque, até então, ninguém tinha uma forma unificada de ensino. Porque não existia, por exemplo, essa base nacional comum curricular. Por que as escolas têm que ter o mesmo currículo, as mesmas disciplinas? Não tinha isso antes, era a Deus dará. Né? As meninas tinham lá, por exemplo, minha avó, ela estudou num colégio de freira,
até a 4ª série, que era o máximo, porque depois já vinha faculdade, não tinha dinheiro, ela também não queria, ou era magistério, ela também não queria. E aí, então, ela fez bordado, crochê, tricô, certo? A minha tia, que é a irmã dela, com 7 anos de diferença, ela já não fez bordado, nem crochê, nem tricô. Não tinha essas disciplinas na mesma escola que ela estudou. Então, já houve uma reforma, mas não era a Base Nacional Comum Curricular, porque elas nasceram em 29. Tá bom? Então, assim... né? Não, 19, minha nasceu. Então, assim, né? Faz bastante tempo. A Base Nacional, o BNCC, que a gente conhece, ele foi implantado quando? Em 89, 86. 86. 86, eu tinha 10 anos de idade. Então, tudo isso é muito novo. Quando você estudava, eu acho que ainda não tinha uma nomenclatura, como eu acho que ainda não tem uma nomenclatura certa, assim, certeira, para o ensino hoje em dia, né? Mas o fato das crianças sentarem juntas é pela socialização, tá bom? Elas eram 8 pessoas, eram 8 crianças, que sentavam naquela cadeira pequenininha, tão bonitinha, amarela, certo? A minha era branca, lá em Minas era branca. Era branca lá em Minas? Era. Em homenagem ao pão de queijo, deve ser os polvilhos. Branca por causa do polvilho. Tá certo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é isso. Eu ainda acho de que as escolas elas têm um pezinho no tradicionalista. Eu acho que ainda as escolas, os colégios, enfim, eles precisam definir e vestir a camiseta do construtivismo. Eu acho que eles vestem a camisa do construtivismo, mas colocam um colete do tradicionalista, sabe assim? Mais ou menos isso. Porque as professoras, os professores das escolas, e os coordenadores também, assim como direção, eles não querem que sejam diferentes. Boas lembranças tive agora. Vamos lá. Uma delas, uma aluna incrível, uma das alunas que, nossa, cara, eu falo com ela até hoje, porque ela é demais, adoro conversar com ela. Uma aluna incrível que eu tive, e a gente discutia sobre todas essas multiculturas, esses gêneros, o feminismo, e a gente conversava sobre isso em sala de aula. Em sala de aula, conversávamos todas nós, na sala de aula, conversava. E aí, então, até que ela começou a ter uma postura de se impor um pouco mais, porque ela precisava se impor como mulher, como pessoa, como jovem. E aí, então, o pai resolveu tirá-la da escola porque os professores estavam fazendo a cabeça dela. E isso eu dou risada hoje, mas assim, eu vejo que é muito triste ainda. E ela saiu, professora? Sim, ela saiu. Ela saiu? Saiu. Nossa. Ela saiu. E aí, então, ela disse para mim, professora, meu pai, ele não me conhece mais, porque eu mudei, e eu mudei para melhor. Eu sei o que eu quero para mim. Eu sei o que eu quero da minha vida. E ele ainda acha que eu sou uma menina. E ela cresceu, e o pai não viu. O pai não quer ver, na verdade, né? E isso não foi a professora Vanessa, ou a professora fulana, a professora ciclana, porque não era só eu que falava sobre esse assunto. Eram outros professores que abordavam, porque faz parte da sala de aula. Como que eu, como uma professora de produção de texto, de redação, vou falar para ela, olha, gente, não vamos falar sobre esses assuntos, porque assim, gera um certo constrangimento. Não vou falar. A gente tem que falar sobre esses assuntos. Eles estão no dia a dia, eles fazem parte do espaço que a gente vive. A gente liga a televisão, vê diversidade, a gente escuta música, escuta diversidade, a gente vai ao shopping, vê diversidade. E diversidade não estou falando apenas de ser gay, não é verdade? É do que é diverso de você. E diverso é coisa diferente de você. É só isso. As pessoas não têm que ser padronizadas, na verdade, ou o método tradicionalista também tem que vir para a sociedade, como era antigamente. Para esse pai, sim. Né? Então, outra situação. Numa aula de também produção de texto, eu fiz grupos e a coordenadora achou que estava acontecendo, assim, a revolução em sala de aula.
de forma negativa. Mas, na verdade, eles estavam fazendo uma produção textual em grupo. Eles estavam discutindo sobre um assunto e iam colocar todas as ideias numa folha só. E aí, então, eu tirei os alunos do lugar. Eles não estavam mais enfileirados, de frente para a professora em pé falando, né? Já mudou. E aí, quando muda, não faz parte do que é tradicional para ela e não faz parte do tradicionalista, não é verdade? E aí, então, puxa, já pensou se uma mãe passa aqui e vê isso? Meu Deus, vai ser uma coisa, né? Professora, diga. a gente como pedagoga, na sala, quem manda é nós, né? A gente pode fazer isso? Quem manda é nós? Eu acho, né? Na verdade, assim, você tem total autonomia de querer, por exemplo. Hoje eu vou aplicar um trabalho. Hoje eu vou levá-los para assistir um vídeo, se a coordenação permitir. E avise que vídeo que é, que filme que é. Mas existem limites. E as escolas põem esse limite. Por isso que eu digo que, na verdade, eles têm uma camiseta de construtivista, mas eles vestem o colete do tradicionalista. Porque é só para inglês ver o construtivista e impera ainda o tradicionalista. A gente tem autonomia de fazer isso em sala de aula, mas a gente não tem muita autonomia, assim, nossa, eu vou ter essa liberdade, eu vou levar os alunos para o pátio. Não é assim, não. Não é assim, não. Também acho que não deve ser essa loucura, assim, como se fosse, de repente, uma casa da mãe Joana, né? Não é assim que funciona. Alguma coisa aconteceu. Peraí, deixa eu ver, gente. Parou de gravar? Não. Alguém saiu, é isso? Tá. Então, acho que essa bagunça... Acho que a Geise levantou a mão, professora. Acho que é por isso. Tá. Oi, Geise, você quer falar também? É isso? Pode continuar aí. Depois é só sobre um filme que eu assisti hoje que tem muito a ver com o que a gente está falando. Então tá. Vou encurtar aqui, porque daqui a pouco também a gente termina a aula. E aí, então, a gente precisa, na verdade, dançar conforme a música. Então, se a escola diz para você pode isso, 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 e não pode isso, aquilo e aquilo, você vai seguir a regra. Tá bom? É um cronograma, né, professora? Então, que a gente tem que seguir. Eles não vão passar assim para você, olha, aqui nessa escola não pode isso, não pode aquilo. Por exemplo, é um hábito meu, desde sempre, sentar na mesa, em sala de aula. Não sento lá com vocês? Sento. Mas no colégio eu não posso fazer isso. Teve um colégio que eu fui demitida por causa disso. Gente, que horror. Então, ai, que horror. Porque assim, não vai mudar meu intelecto, não depende de onde eu sento, não é verdade? O respeito que os alunos devem ter por mim também, para mim, não muda, mas para a direção muda. Então, tem essas coisinhas que a gente vai se adaptando e se moldando à escola, principalmente perguntando, gente. É perguntando que a gente vai se adaptando à escola, não tem outra forma, não, tá bom? Ainda bem que eu não alcanço para sentar na mesa. Mas dentro do Fundamental 1, Raimundinha, você não alcança a mesa para sentar? Acho que não. Será que a professora fazendo isso, os alunos não vão querer fazer? Será que por isso que não pode? A ideia é essa, viu, Silvana? Mas assim, é só eles lembrarem de que eles são alunos, você é professor, e se você quer sentar à mesa, assim, o que vai acontecer com você, aluno? Você não vai conseguir escrever. Ou você vai até fazer a graça de tentar escrever, mas não vai durar muito tempo, não. Sim, sim. Porque o professor, ele senta na mesa não para escrever, mas para falar. É diferente. E tinha muito disso, né, Pro? Muitos professores tinham costume de sentar na mesa, não para passar a aula inteira, mas para explicar alguma coisa. O tema abordado, por exemplo. Eu assisti uma aula de cursinho do Objetivo, quando eu fiz, e o professor pegava uma escada. Para ele ficar mais alto? É o meu caso. É o caso da Raimunda, ela vai subir na escada para falar com os alunos. É o meu caso. Vou ter que levar um banquinho.
Imagina a Raimunda. Que bonitinho. E o professor pegava uma escada, ele sentava, falava lá de cima, descia, colocava a escada lá no final da sala, enfim. Todo mundo prestava atenção nele. Eu achava o máximo isso. A minha ideia de sentar na mesa veio daí. E todo mundo olhava para ele, porque esperava ele sentar em algum lugar diferente. E a gente acompanhava o professor com os olhos, prestando maior atenção. Mas, põe. Fala aí, Geise, qual é o filme que você assistiu hoje? Vamos lá. Netflix, Amor. gente. Netflix. Amor. Amor. A professora, ela tinha uma metodologia diferente. E com isso, ela era mal vista pelo diretor. O diretor pegava muito no pé dela. E também, ela mudava, né? Ela mudava, trocava de identidade para ela ser modelo, porque também tinha o preconceito, né? Ela mesma tinha esse preconceito com ela. É um filme bem bacana, é simplesinho assim, mas é um filme bem legal. Não, eu achei ixi, assim bom muito demais. interessante. Bem interessante mesmo. E o diretor não queria que ela mudasse. O jeito dela era o jeito construtivista. E ele não aceitava, até que as crianças fizeram uma prova, né? E a maior nota foram os alunos da sala dela. Isso. Bem legal o filme, bem legal. E ela disse que ela era construtivista, ela disse isso com todas as palavras, assim, você ouviu ou não? Você deduz Não, que seja? eu deduzo que seja, porque assim, ela trazia os alunos a pensar, a participar da aula. Ela não dava resposta pronta. Ela incentivava mesmo os alunos a participar. Nossa, eu achei sensacional. Imagino. E tem um outro também, Sementes Podres. Sementes Podres. Amor, Sementes Podres. As crianças tá aí na fase da adolescência, estão num período de rebeldia, não querem frequentar a escola. E aí eles vão para uma ONG, né? São transferidos para uma ONG, porque ninguém quer mais atender esses alunos. E aí o coordenador dessa ONG o diretor, ele fica em busca de um professor adequado para atender essas crianças. E aí aparece um indiano, né? Que vai conduzir essa turma. Eu não vou dar um spoiler, não, né? Já meu Deus, eu não tô esperando o final do filme já. Mas Caramba, aí dá um spoiler aí, tem vai, toda uma metodologia também, leva os alunos para a rua, ele faz os adolescentes vivenciar mesmo aquelas experiências que ele viveu. Então, ele vai lembrando, né, no decorrer do filme, ele vai lembrando dos fatos e vai agindo assim com as crianças, com os adolescentes. Muito bom também. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. É engraçado que a gente pega esses filmes para assistir e os professores que se destacam, os professores melhores, eles são aqueles que são diferentes do que é tradicionalista. Né? E assim, eles são os melhores, mas quando a gente vai ver isso no dia a dia, nas escolas em si, não necessariamente. Os professores que se destacam de alguma forma, de que são legais com os alunos, legais não significa permitir que os alunos façam tudo, é muito diferente, né? Mas, por exemplo, quando você vê numa escola, vocês vão sentir isso, que os alunos não querem ir embora. É muito delicioso dar aula numa escola onde os alunos não querem ir embora. Os alunos ficam ali gastando tempo, assim, sabe, num passinho de tartaruga para ir embora, conversa com um, conversa com o outro, vai guardar material, conversa com o professor, sabe assim? Isso é uma delícia. É muito diferente daquela escola que bate o sinal e os alunos estão na porta da sala esperando o sinal bater para ir embora correndo. E aí eu te pergunto, por que eles querem ir embora correndo? Porque a sala de aula é ruim. E por que é ruim? Porque ainda tem professores no método tradicionalista.
Entendem? Assim, a gente tem que ter um direcionamento e uma consciência do construtivista, mas a gente precisa lembrar de que nós queremos a revolução. De repente, a direção e coordenação não. Tá bom? Então, a gente tem que ter esse meio termo, assim, sabe, gente? É importante tentar balancear. Se alguém tivesse me dito isso logo quando eu me formei, eu teria evitado alguns problemas para, então, conseguir caminhar, sabe? Mais tempo em algumas escolas. Mas, agora eu estou tendo a oportunidade de falar para vocês. Então, tentem ter um meio termo, né? De vocês serem, assim, ter uma aula criativa, que aí a gente lembra do construtivista, né? Mas lembrando de que a direção e coordenação pode ser que eles sejam tradicionalistas. Certo, meus amores? Fechamos aqui? Certo. Fechamos, toca aqui, gente. Fechou, professora. Fechou. Toca aí, gente. Isso aí, Professora, Oi, diga, meu amor. deixa eu falar. Deixa. Esse livro que a senhora passou para fazer os trabalhos são uns livros muito bons mesmo. Sabe o que eu estava pensando? Assim, teria como a senhora passar uns livros bons para leitura para a gente? Porque assim, eu queria fazer, sabe, comprar esses livros para mim, uns livros bons, né? Uhum. Para que eu possa começar essas leituras e também depois ter comigo esses livros, uns livros muito bons, assim, bem importantes para a gente, que a senhora pudesse passar uns nomes. Claro, claro. Indico o livro, sim. Eu vou fazer uma listinha, deixa eu anotar aqui, para eu não esquecer, porque vocês sabem como é a professora Vanessa, ainda bem, né? Eu queria providenciar uns livros desses para mim, sabe, para leitura. É sempre muito importante ter livros técnicos em casa. Sim. Então, lista de livros técnicos para as meninas bonitas. As bonitas. De didática 4. Ai, as bonitas. Muito bem. Já marquei, não vou anotar. Pode deixar que eu vou fazer uma listinha de uns livros aí e vou cobrar todos eles na prova para você, Marcelo. Mentira. Ai, professora Sassana. É porque é bom, né, a leitura. Então, assim, eu estava pensando mesmo esses dias, começar a ter uma boa leitura, né, e ter também comigo os livros, né? É importante. A leitura ela é importante para muita coisa, principalmente para melhorar o vocabulário, que eu acho que vocês estão precisando bastante. Não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, tá bom? Eu acho importante vocês saberem usar as palavras corretas, entenderem as palavras, né? Eu falando como professora de português, para que vocês melhorem o vocabulário de vocês e consigam se expressar, porque acho que às vezes falta um pouquinho de vocabulário para se expressar. Normal, mas a gente vai adquirindo com a leitura, tá bom? Sabe o que eu lembrei agora? De que esse livro, Multiculturalismo, tem no YouTube, acho que o cara narrando o livro. É? Melhor ainda. Você acha? Jura? Nossa! Eu acho porque quando eu estou na condução, professora, fica mais fácil. É verdade, pode pra ser. Me ouvir. Ainda mais se você estiver em pé, por exemplo, realmente só escutando, né? É ida e volta. Jura? Caramba, Sil. Então eu vou ver aqui e falo para vocês. Tá bom. Bom, meus amores, eu agradeço. Essa sexta-feira foi demais. Adorei conversar com vocês. A gente vai arrasar. Foi muito boa a aula mesmo. Não foi, Raimundinha? Eu também gostei. Também gostei, menina. Sim. Sempre muito bom ficar com vocês. Eu gosto muito de vocês. Eu sinto muita falta de vocês. Sintam-se abraçadas, tá bom? Canta a musiquinha da Xuxa agora, com aquele seu microfone. Vamos cantar. Na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, outro atrás. Ela já está no clima já. É as músicas das crianças lá da escola.